Notícia de última hora, plantão urgente aqui no canal. Mengão melhor, Vitor Pereira não é mais técnico do Flamengo. Vamos comentar sobre isso. Como vai ser o treino do Flamengo, quem vai treinar o Flamengo, quem vai viajar com o time para Maringá, quem vai entrar no lugar do Vitor Pereira, é o Misto, é o Sampaoli. Vamos detalhar tudo, tá uma loucura, meu querido. Você que tá aí, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, meu parceiro. Quando você se inscreve, você ajuda demais no nosso crescimento. Botão aqui embaixo, se inscreve, aciona o sino da notificação e amassa o like, belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e exatamente às 10h57 da manhã, o Flamengo soltou este Twitter para a alegria da nação rubro-negra. Vambora! O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. Portanto, aquela notícia que todos nós esperávamos, aguardávamos de forma ansiosa, que a imprensa já publicava, que não dá mais, o Vitor Pereira não vai continuar, que de certa forma era uma obviedade mediante ao fraco trabalho que ele desempenhou do Flamengo, sobretudo depois da humilhação que ele sofreu no último domingo, perdendo por 4-1, uma verdadeira vergonha, um dos maiores vexames da história do Flamengo. Tudo indicava a demissão do técnico Vitor Pereira. Agora é o alvo é um só, é Jorge Jesus. Paga a multa, dá o salário, faz o que for, não interessa. O orçamento do Flamengo, o faturamento do Flamengo é mais de 1 bilhão. 1 bilhão! Acabou esse papo de ego. Ah, porque o Landim não quer o Mister, porque ele fica ressentido. Dane-se! O Landim não tem que pensar no pessoal dele. Ele tem que pensar no Flamengo. Ele tem que pensar na pessoa jurídica, pessoa física dele. Pouco me importa, é na pessoa jurídica, e hoje ele responde juridicamente pelo Flamengo, que é a instituição Clube de Regatas do Flamengo, e a sua torcida, pelo menos a maioria que eu vejo, não vou falar todo mundo, né? Pede Mister Jorge Jesus, Mister Jorge Jesus, e aí ele tem que ser o técnico do Flamengo, tá? E vamos passar informações aí sobre ele também. Vai lembrar que com a saída do técnico Vitor Pereira, Mário Monteiro, preparador físico do Flamengo, segundo a Isabelle Costa, também encerra a sua passagem pelo Clube de Regatas do Flamengo. O preparador físico, que fez parte por anos da comissão técnica do Jorge Jesus, inclusive, na passagem pelo Flamengo de 19 e 20, voltou ao Clube Rubro-Negro nesse ano para integrar a comissão técnica do Vitor Pereira. Ao que tudo indica, o Mário Monteiro também deve sair do Flamengo. Na época, tinha noticiado que ele faria parte da comissão permanente do clube, mas a Isabelle Costa crava aqui a saída também do Mário Monteiro, que foi tão festejado na época pela torcida do Flamengo, pelo seu retorno, pelo sucesso que ele fez em 2019 ao lado do Mister Jorge Jesus, mas ao que parece o rendimento físico da equipe tá baixo. Eu estava até conversando lá com o Renato Benedito, fisioterapeuta, assimetrias físicas no elenco, Ayrton Lucas voando, o Gabigol nem tanto, é culpa do Gabigol também, enfim, entre outras situações, Mário Monteiro também está fora do Clube de Regatas do Flamengo. Agora, podem acontecer outras demissões além dessas, tá? Parece que deve haver uma reformulação geral. Fabinho Soldado, que é gerente de futebol do clube, também pode ser demitido a qualquer momento pelo presidente Rodolfo Landim. Eu estava lendo a matéria do GE, isso seria até uma forma de resposta aos opositores que questionam qual seria o papel do Fabinho Soldado no Flamengo, qual seria o lastro de carreira dele como gestor de equipe para ele estar nessa posição, com todo respeito à pessoa dele, mas eu também acho, profissionalmente falando, qual conhecimento que ele adquiriu, qual clube que ele foi vencedor para chegar no Flamengo, para ser gerente técnico, certas coisas não dá
para entender realmente, tá? Gente, vamos lá. Ó, o Papa, o Gabriel, meu amigo, né? Meu amigão mesmo, disse que uma fonte próxima do Jorge Jesus falou que o treinador está lá na Turquia e está focado nos jogos importantes do restante da temporada. O treinador já teria comunicado à diretoria que não vai renovar o contrato, mas não poderá dizer publicamente até o final do contrato, até para não gerar ali um problema dele com a diretoria, né, com os torcedores. Na verdade, ele não queria vazar essa situação. O Globoesporte.com publicou hoje cedo também que o Flamengo dá total prioridade ao Jorge Jesus, mas não deve aceitar ter o treinador após o fim do seu contrato com o Fenerbahçe, em maio. Por isso, a diretoria do Flamengo quer uma ação imediata que envolve o pagamento da multa rescisória ao clube turco, que é baixa, é pequena, é ridícula, é merreca. O Flamengo tem 800 e poucos mil euros a multa dele, não chega nem perto, não chega nem na casa dos 5 milhões de reais, ou então chega na casa dos 5 milhões de reais no máximo, estourando. É uma multa bem baixa que ele tem lá com a equipe do Fenerbahçe, porque é uma multa proporcional ao final do contrato dele, que já está chegando, que é até maio. Então o Flamengo poderia pagar tranquilamente essa multa rescisória, tá? Inclusive, estava conversando com o companheiro Flávio Guerreiro ontem, ele mandou uma mensagem para o Jorge Jesus perguntando se ele recebesse uma nova oportunidade, se ele aceitaria treinar o Flamengo. Ele respondeu: amigo, ninguém veio falar comigo. Ou seja, até esse momento o Flamengo não procurou diretamente o Jorge Jesus. Até porque ainda tinha a questão com o Vitor Pereira. Agora, com a demissão do Vitor Pereira, tem caminho livre para entrar em contato com o Jorge Jesus e tentar quebrar esse contrato dele com o Fenerbahçe para que ele venha logo. Até porque o Braz ele não é de esperar. A gente sabe como é que trabalha o Marcos Braz. Ele não fica esperando ninguém, ele não espera técnico, não espera nada. Para ele é na hora. Hoje mesmo, se der mole, vão anunciar o técnico do Flamengo. Porque o Braz é assim. Ele papum, papum. Ele é sempre assim. Então vamos ver como é que vai ficar. Sobretudo quando a temporada tá rolando. Aí o Marcos Braz é mais assim ainda. Enfim, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Caso o Flamengo, né... Calma, vamos entrar nesse assunto de novo aí dos treinadores, que eu vou falar com vocês aí do Sampaoli e do Kudê. Mas antes quero falar sobre o treino do Flamengo. Gente, vamos lá. O Flamengo estava marcado para se reapresentar hoje de manhã. Mas aí houve uma mudança. O Globo Esporte até publicou lá no site deles, o treino da manhã passou para tarde. Por quê? Por conta dessa notícia, né? Por conta dessa notícia aí, né? Certamente ia sair o treino da manhã e ia pra tarde. Botou o treino à tarde, né? Pra dar essa notícia de manhã. Deram quase agora, quase 11 horas da manhã, né? E aí botaram o treino à tarde. Quem vai comandar a equipe do Flamengo à tarde vai ser o Mário Jorge, que é o técnico do Sub-20 do Flamengo, que também será o técnico interino que vai viajar com o clube para o Paraná, para o estado do Paraná, para enfrentar a equipe do Maringá, tá? Na quinta-feira, pela Copa do Brasil. Muito provavelmente o Flamengo deve fazer essa viagem amanhã, né? Faz o jogo amanhã, na quinta contra o Maringá e aí volta à cidade do Rio de Janeiro, tá? Vamos lá. No caso, o jogo contra o Maringá é às 8 horas da quinta-feira, lá no estádio do Maringá, para 14 mil pessoas, beleza? Ou então, vai que de repente o Braz já anuncia aí, mas aí o cara também não vai chegar assim, não vai pegar o time contra o Maringá. Contra o Maringá, realmente deve ser o Mário Jorge, que é o técnico do Sub-20 do Flamengo, tá? E aí, a gente tem aí a questão do Sampaoli, que já tá de binóculo, já tá de olho nesse fuzuê do Flamengo. Pra quem não sabe, o Sampaoli tem uma casa no Rio de Janeiro, tem uma casa em Búzios, né? Ele adora o Rio de Janeiro, adora as praias, enfim, a situação. Ele gostaria muito de assumir o Flamengo, no entanto, tem uma certa resistência de algumas pessoas da diretoria, não do presidente. O presidente gosta do Sampaoli, tá? Todas as fontes que a gente vê, de jornalista, de Globo Esporte, dizem que ele gosta do Sampaoli, ele se amarra na do Sampaoli, tá? E se o Flamengo for lá e receber o não do Jorge Jesus, vai contratar o Sampaoli. Só que ontem,
eu tava assistindo a live do Fernando Gil e eu reparei uma situação. O Flamengo vai lá, vai falar, vai querer o Mister agora, ele não vai poder sair agora. Ele vai falar que vai poder só em maio, aí o Flamengo, fomos lá, ele disse não. É a mesma coisa que o Mauro César tá falando na Jovem Pan. O Flamengo precisa do não do Vitor Pereira. Ele vai lá, pum, não, nação, falou não, vamos em outro. A mesma coisa que fizeram, o erro que fizeram em 2022. Que foram lá, falou não. Aí buscaram o Paulo Souza, né? A fórceps contra a vontade da torcida e deu a merda que deu. Então, Marco Braz, para de fazer besteira. O técnico é o Jorge Jesus. É o Mister Jorge Jesus. O Sampaoli é bom técnico, eu não sou louco de falar que o cara é ruim, o cara é um bom treinador, só que o Sampaoli é doido. Ele chega em entrevista coletiva, pede reforço, pede isso, pede aquilo. É uma loucura só. Vai dar problema no Flamengo. Vai dar problema no Flamengo, tá? E aí tem a questão também do Eduardo Cudê, outro argentino que tá lá no Atlético Mineiro. Os caras do Atlético Mineiro tá cheio de medo agora de perder o Cudê pro Flamengo, né? Aí tá até aqui, martelo batido em reunião, o Atlético Mineiro decide manter Eduardo Cudê no comando do time, porque eles estão com medo, né? Eles estão com medo, sabe que o Flamengo tá sem técnico, sabe que pode ter uma recusa do Jorge Jesus, aí vai que o Sampaoli não consegue contratar o Sampaoli, aí vai pegar o técnico dele e vão ficar ferrados, né? Os caras também estão com medo de perder o Eduardo Cudê, então por isso estão tentando manter o cara lá. Eu não quero o Cudê, o nome é Jorge Jesus, tá? Gente, vamos lá. Valores que os clubes arrecadaram com transmissões do Campeonato Carioca. Presta atenção rapidinho, porque é notícia boa aqui, Flamengo. Flamengo, 21 milhões. Fluminense, 14 milhões. Botafogo, 8 milhões. Vasco, 8 milhões. E outros 2 milhões e meio de reais. Que bomba aí, nação. Que bomba aí a demissão do técnico Vitor Pereira. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like. Tamo juntão. Saudações brunegras.